Olá pessoal, mais uma dica aqui de um plugin que eu achei interessante, que vale a pena comentar aí pra gente, que é o plugin de Circuit Maintenance, né? Ou manutenção de circuitos. Outro plugin bem simples, bem objetivo, bem tranquilo aí de usar e bem feito também, né? Por que não? Que serve para você inserir informações de eventos de manutenção em circuitos, né, em links. Então, dependendo aí do seu caso, né, do seu caso de uso, tá? Você tem lá vários circuitos, né, ou talvez você contrata vários links, ou talvez você fornece, né, e por algum motivo você quer armazenar ali eventos de outage, né, de manutenção, de falha, de degradação ali do circuito, alguma coisa do tipo. E você pode usar esse plugin para anexar essas informações aí, né? Os agendamentos e tal, tem uma série de coisas aí bem interessantes, né? Relacionadas aí à manutenção de circuitos, tá? Então, eu vou fazer a instalação aqui desse plugin. É um plugin, de novo, a instalação bem típica, bem simples, bem fácil, né? Um plugin muito bem feito, então basta lá o padrão do NetBox, né? Instala o pacote com pip, roda o migrate para ele criar lá as mudanças no banco de dados. E a gente vai ver aqui o plugin funcionar, beleza? Então vamos fazer a instalação aqui primeiro, né? E depois eu dou uma passada geral lá nas funções do plugin. Então entrei aqui no abri um SSH na minha máquina do NetBox, né? Vou entrar primeiro aqui nessa pasta /opt/netbox, que a gente vai executar o migrate a partir dela, né? Mas primeiro a gente também tem que entrar no venv, então source/opt/netbox /venv/bin/activate, ok? Então pip3 install e vou colocar aqui o nome do plugin, né? NetBox Circuit Maintenance. Opa! Então copiar, colei isso aqui, ó. O pip vai instalar o pacote lá para mim, depois eu vou jogar aqui no meu arquivo local requirements, né? Então ele já dá o comando aqui bem fácil para a gente, né? Na verdade, eu preciso alterar aqui uma pasta, né? O local requirements está na pasta anterior, como eu estou em netbox/netbox, eu vou colocar na pasta anterior, né? Que é só a primeira netbox aí. Então vamos dar uma conferida aqui no local requirements /nano/pt/netbox/local requirements. Então tá lá, não está na verdade, né? Eu copiei o tralhazinho do comando, deixa eu corrigir aqui, né? Então no eco aqui ficou o hashtag aí, o tralha do que eu copiei lá, né? Então agora sim, vamos só abrir aqui, ó, local requirements. Então tá lá o meu NetBox Circuit Maintenance, né, no arquivo Local Requirements. Vocês provavelmente já sabem aí para que serve esse arquivo, né? É claro que não vai atrapalhar aqui na instalação. E agora eu vou declarar esse plugin lá no meu arquivo de configuração, né? Então aqui nano netbox/configuration.py e vou abrir aqui a minha seção de plugins, criar uma linha aqui, né? E deixo lá com a vírgula no final e entre aspas simples, né? Lembrando aqui no arquivo de configuração a gente usa underline, não usa tracinho, né? Não usa hífen, beleza? Para declarar os plugins, mas é bem simples aí, bem normal. Declarei aqui, não vou declarar nenhuma configuração adicional, embora aparentemente nem tenha mesmo, né? E executar o migrate aí, ó. Então aqui, ó, Python 3, manage.py e migrate. Então ele vai aplicar as estruturas e as mudanças no banco de dados para suportar o plugin, né? Vamos esperar ele acabar aqui e depois a gente reinicia o serviço do NetBox. Ele acabou aqui rapidinho também, né? E vamos reiniciar o serviço do NetBox. systemctl restart netbox e netbox-rq. Eu gosto de reiniciar os dois, né? Na verdade, eu nem sei se é necessário, acho que bastaria um mesmo. Mas enfim, né? Depois que ele reiniciou, eu gosto sempre de conferir o status para ver, vai que eu digitei alguma coisa errada, né? Aí ele não vai subir os serviços, né? Up and running, beleza? Todos os dois. Então vamos aqui, ó, e atualizar a página do NetBox, né? Para ver se aparece aqui o meu plugin para eu fazer
o tour aí pelas funções desse plugin. Ele apareceu aqui no menu lateral, né? Então tem o ícone direto aí no top menu, né, no Circuit Maintenance, e ele só tem um item aqui, né? É bem simples esse plugin, tá? Então eu vou adicionar aqui um evento de manutenção de um determinado circuito, né? Então eu posso pôr um ID aí, um identificador da manutenção, então eu vou colocar assim, falha de rompimento, por exemplo. Né? Só para exemplificar, né? Mas poderia ser um ID, um OS do seu fornecedor, alguma coisa do tipo, né? Aqui nesse summary é um resumo, tá? Aí se você quiser colocar alguma descrição e tal, enfim, né? Só um título ali para ficar como se fosse um assunto mesmo ali, né? Um breve resumo ali do que aconteceu, né? O motivo, sei lá. Aí você vai definir um status para esse evento de manutenção, se foi tentativa, né? Confirmado, cancelado, em progresso, né, completo, reagendado e desconhecido, né? Vou colocar aqui em progresso, por exemplo. Em progresso, qual provider que é esse circuito, né, que vai ser feita a manutenção aí e tal. Vou colocar aqui esse Stark Telecom, beleza? Quando é que começa aí a data, né, que começou? Vamos colocar ali dia 7, por exemplo. Quando é que é a previsão de terminar? Vou colocar aqui o dia 10. O número do ticket interno, né? Talvez você internamente tenha um sistema que você documentou isso, abriu um chamado ali, um ticket, etc. Poderia colocar. Reconhecido, né? Eu acho que aqui ele quer... Imagina assim, se você ficou sabendo, se você foi avisado, alguma coisa assim, né? Ou se você já visualizou, já tratou esse evento de manutenção, vou colocar que sim. E aqui os comentários, né? Arbitrários aí que você quiser colocar. Ainda tem a opçãozinha ali de tags, né? Então vamos criar aqui esse evento de manutenção. Aí é interessante que depois que ele criou aqui, por exemplo, né, aí sim você vai inserir qual circuito foi impactado por esse evento, né? Se eu selecionar o provider aqui, por exemplo, que é a Stark Telecom, ele mostra aqui nessa caixinha, né, eventos de manutenção ativos ou que estão por vir, né? Então, na verdade, se você colocar lá os eventos, ele vai mostrar que pelo provider todos os eventos que estão por vir, né, ou que estão ativos ali de manutenção de circuitos dessa operadora, né, desse provider. Voltando aqui para o meu evento, né, esse falha de rompimento aí, por exemplo. Então aqui eu posso adicionar, né, associar a um determinado circuito, né? Então vou colocar aqui esse circuito aqui 54321, né, que é o nome de um determinado link que eu tenho aí contratado. Então, o que foi lá? Sem impacto, né? Redundância reduzida, degradação ou outage, né, que ficou fora mesmo, tá? Eu vou colocar aqui degradado, né, degradação, degraded. Então tá lá o circuito impactado, eu posso adicionar vários circuitos ali que foram impactados por esse evento aí, né? E aqui notificações, né? Vou adicionar aqui um Maintenance Notification, vamos ver o que é isso. Aqui parece que é só como se fosse um formulário de um e-mail, né? Talvez, não sei, se você quiser consumir isso via API para ele enviar para alguém, sei lá, né? Ou quando esse e-mail foi recebido aí. Então você vai colocar lá o corpo, a informação, não consigo ver tanto sentido aqui por agora, né? Mas assim, é bem parecido com e-mail mesmo, né? E-mail, formulário do e-mail, o assunto, etc, tá? E, enfim, a data que foi recebido, né? Sei lá, você pode criar isso aí, essa mensagem, para mim não ficou tão claro, né? Quanto o resto aí, mas mais uma opção aí para você colocar num evento de manutenção. E por fim aqui, se eu abrir o próprio circuito, né? Aí, no caso, esse circuito 54321, que é um determinado link que eu tenho contratado aí da Stark Telecom, aqui ele também tem o quadrinho, né? Mostrando os eventos de manutenção aí desse circuito, né? Então a dica aí, um plugin bem simples, bem objetivo, né? Sei lá, já de experiência, né? Essa é uma pequena informação que às vezes não tem aquele local bem adequado ali, bem interessante para você guardar essas coisas, né? Geralmente a gente fica recuperando os e-mails ali que o pessoal mandou, as mensagens no WhatsApp, alguma coisa do tipo assim, ou coloca numa planilha, alguma coisa do tipo. E estando no Netbox, né? Além de estar tudo integrado, tudo amarrado,
é bem mais fácil, né? Bem mais centralizado ali, bem mais integrado de você centralizar, né, essas informações aí, colocá-las bem estruturadas, beleza? Essa foi a dica de hoje, até a próxima.